Bom, boa tarde a todos, ou boa noite. Eu sou a professora Analia Garnero, sou formada em genética e vou estar mediando esta conversa, se é que podemos chamar assim, do professor Moisés. Antes que nada, eu gostaria de lembrar que a reunião está sendo gravada e que durante o evento será disponibilizado um link de chamada para emissão de certificados. Então, vou apresentar o professor Moisés Romanini, né? Docente permanente do programa de pós-graduação em Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro do Grupo de Trabalho de Saúde Mental do Instituto de Psicologia da URGS e coordenador do programa de extensão Medusa. Ele está acompanhado por dois acadêmicos, o Pedro Bassetti Smith, é assim que se fala, Pedro, e o Guilherme Sturza, que são acadêmicos do curso de Psicologia da URGS e estagiários de Psicologia do programa de extensão Medusa. Então, antes de passar a palavra para ti, Moisés, eu gostaria de dar boas-vindas à professora Luciana, que é a diretora do nosso campus. Tá? Seja bem-vinda, Luciana. Boa noite a todos. Moisés, fica à vontade e seja muito bem-vindo. Bem, muito obrigado, professora Analia, a Vânia, agradecer a presença de vocês. Analia estava me contando que vocês estão agora a pleno vapor, voltando ao presencial, né? E a gente está na URGS num processo de adaptação ainda, né? A gente está num ensino presencial restrito esse semestre, que algumas coisas, poucas, voltaram, e o nosso semestre está atrapalhado, né? A gente está terminando o semestre com a graduação, mas o pós-graduação continua, né? Então, a gente está com os calendários atravessados. Férias é difícil de tirar, né? Qual é o intervalo que a gente tira para férias? Acho que a professora Analia já disse o essencial, assim, né, da apresentação, não tem por que fazer maiores apresentações, só explicar de onde a gente está vindo, né? Eu, Guilherme, o Pedro, nós constituímos um grupo que vem desenvolvendo um trabalho no Instituto de Psicologia voltado às questões de saúde mental de estudantes universitários, né? O programa Medusa é um programa de extensão, é o Movimento Educação e Saúde Mental. Ele existe praticamente desde quando eu entrei na URGS, que faz pouquíssimo tempo, eu entrei em setembro de 2019, e o Medusa foi criado em iniciozinho de 2020, antes do início da pandemia. Então, o programa ele se estruturou inicialmente para ser um projeto piloto de extensão, para pensar espaços de acolhimento aos estudantes, né? E, a partir desse ano, ele ganhou um corpo maior, ele se transformou num programa de extensão, com várias ações de extensão dentro do projeto, numa articulação direta com um projeto de pesquisa e intervenção sobre os efeitos da pandemia e do ensino remoto emergencial na vida e na saúde mental de estudantes. E eu acho que vocês estão já num momento adiantado em relação a nós, acho que nós podemos ter uma boa conversa, né, de poder pensar nesses efeitos agora, nesse retorno presencial. E também, junto com a pesquisa e a extensão, eu propus no finalzinho do ano passado uma seleção, né? Eu montei um programa de estágios em psicologia. Então, hoje a gente tem estágio básico em psicologia e estágio de ênfase em políticas públicas dentro do Medusa. Então, as atividades de uma proposta aí de articulação de ensino, pesquisa e extensão para discutir questões de saúde mental na universidade. E aí, quando a Aline, né, nos escreveu, a Aline, acho que é importante contextualizar a ideia do encontro e como é que a gente pensou o formato, né?
a Aline entrou em contato com o GT de Saúde Mental do Instituto de Psicologia, que eu também faço parte, muito em função do Medusa, eu acabei entrando nesse GT, e o GT acaba acolhendo demandas não só dos órgãos da própria universidade, quanto de outras instituições, né? Então, eu já participei de da abertura do salão da UERGS, de Ensino, Pesquisa e Extensão. A gente está fazendo ação de apoio com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, a gente vem fazendo algumas ações também fora da universidade. E aí, conversando com a Aline, a proposta que nos pareceu, assim, mais adequada para um primeiro contato, né, com vocês, era de propor uma ideia de uma mesa redonda. Então, eu convidei o Pedro e o Guilherme para participarem, né, junto comigo, porque eles também têm construído um trabalho muito interessante dentro do Medusa. E eu inicio a minha fala com alguns aspectos que eu vou tentar fazer uma fala muito breve, porque eu quero que a gente tenha tempo também de conversar depois, tá? Então, assim, eu vou apresentar algumas ideias que a gente vem discutindo dentro do Medusa para ver o quanto isso também produz sentido para vocês na realidade da universidade, né, da Unipampa. E vou trazer questões relativas à saúde mental na universidade de um modo geral, e depois segue o Pedro e o Guilherme, complementando a minha fala e trazendo alguns outros aspectos para a gente pensar, né, nas práticas dentro das universidades. E aí a gente abre para discussão. Eu vou compartilhar minha tela, vai estar gravado, mas se vocês desejarem, eu posso enviar depois essa mesma apresentação para o e-mail da Ana Lia, né, em cópia com as gurias que estavam acompanhando os e-mails, e não tem problema nenhum, podem compartilhar com quem está aqui hoje esse material, deixar disponível, tá? Tem referências e tal. Então, eu vou passar rápido em alguns pontos, porque eu quero mais disparar questões em vocês do que eu ficar palestrando, tá? Então, eu vou trazer alguns aspectos só para a gente começar a pensar. Deixa eu só compartilhar aqui. E se alguém quiser me interromper no meio do caminho, também não tem problema. Eu só não vou estar enxergando vocês. E aí é só abrir o áudio e podem me interromper também. Não precisa esperar só para o final. Então, a primeira coisa, quando a gente fala em saúde mental na universidade, se a gente vai para a literatura ou para as discussões que se fazem nos núcleos de atendimento dentro das universidades, existe um certo consenso de quais são os tópicos ou quais são as questões que a gente precisa considerar quando está falando de saúde mental na universidade, né? Teve um estudo grande da Indifes em 2019, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, que agora, infelizmente, foi dividido em duas, né? Nós temos duas associações, mas antes, até 2019, não. Nós precisamos considerar os problemas emocionais ou psicológicos como ansiedade, insônia, solidão, desamparo e desânimo, que são sintomas que apareceram de forma muito significativa nessa pesquisa publicada em 2019. Outros autores e instituições vão trazendo questões como dificuldades financeiras e inadaptação ao meio acadêmico. Eu estou analisando agora um questionário que a gente aplicou com estudantes da URGS, né, nessa pesquisa de intervenção, em que aparece no momento da pandemia, a partir da pandemia do ensino remoto emergencial, um número significativo de estudantes que perderam uma renda de forma significativa e que isso vem interferindo diretamente na continuidade dos estudos, né? A gente precisa pensar nisso também nesse retorno presencial, né? Relações de fatores acadêmicos que influenciam, muito vinculados ao período do curso em questão, né? Então, quem está chegando na universidade, alguns mudaram de cidade, saíram da casa dos pais, outros estão trabalhando já há muito tempo e aí voltam a estudar, chegando no curso. Quem está já na fase dos estágios vai ter outras questões que a gente precisa considerar,
alunos em final de graduação, né? Vão ter fatores muito específicos que a gente precisa prestar atenção, como, por exemplo, o planejamento de vida, né? Ter plano de vida, plano A, B e C, do que eu vou fazer pós-formatura, né? Então, nós vamos ter, em diferentes períodos dos cursos, né, excesso de carga horária de estudo, adaptação ao contexto da universidade, né? Antes de a maioria ter entrado, a gente estava conversando, e a Analia também estava comentando que agora a gente não tem uma turma de calouros, né? A gente tem várias turmas de calouros que estão pela primeira vez colocando os pés na universidade de modo presencial, né? E isso vai exigir uma adaptação de novas turmas e um trabalho talvez um pouco mais atento nosso, né? De poder escutar e acolher possíveis demandas que surjam nesse momento, né? Demandas de organização do tempo, estratégias de estudo, nível das disciplinas, né? De exigências. E além desses fatores que parecem ser muito individuais, né, eu acho que a gente precisa também pensar em fatores institucionais que levam a gente a pensar que a saúde mental não é uma questão meramente individual, mas a gente pode pensar na ideia de uma saúde mental coletiva e o quanto nós temos atravessamentos culturais, sociais e políticos no cotidiano das nossas universidades, né? Então, a gente observa com muita frequência no Medusa um processo de naturalização do sofrimento psíquico, com os alunos se culpando individualmente pelos seus fracassos, como se os seus fracassos acadêmicos não tivessem ligação nenhuma com outras circunstâncias, né? Então, se introjeta essa ideia da culpa, a ideia do produtivismo dentro das universidades, né? A nossa difícil relação com os nossos currículos Lattes, né? O que acaba também promovendo dentro da universidade, ou construindo a universidade enquanto um lugar de construção e sustentação de vaidades acadêmicas, né? O que vai repercutir muito nas nossas relações, nas relações entre professores e técnicos, relações verticalizadas, entre professores, técnicos e estudantes, e entre os próprios estudantes, né? E essas relações muito marcadas por práticas elitistas, meritocráticas e individualistas. Então, aqui a gente tem algo que é de uma que faz parte da nossa Constituição enquanto sujeitos contemporâneos, né? Essa competitividade, a ideia de uma meritocracia muito instaurada dentro das universidades, né? E uma questão que aqui na URGS aparece muito, né, e eu acredito que na universidade de vocês também deva aparecer, é a cultura ou o mito da genialidade e da intelectualidade acadêmica, né? Como se eu só pudesse falar e me manifestar no espaço universitário se eu tiver algo de muito genial para falar. E isso tem produzido um peso nas relações entre estudantes e professores, especialmente, né? E tem silenciado muitos estudantes, né? Essa ideia de que na universidade tudo precisa ser muito genial, né? Bernardo faz um estudo com professores, né, de ensino superior, que vem referindo um desgaste mental, sofrimento e adoecimentos, e que a gente vem pensando que esses sintomas produzem um estado de precariedade subjetiva, não apenas nos professores, mas também nos técnicos e nos estudantes das nossas universidades. E essa precariedade, ela se tornou muito mais evidente com o advento do ensino remoto emergencial, né, e com tudo isso que a gente viveu com a pandemia, né? Nós nos isolamos mais, nós trabalhamos mais, nós produzimos mais, e esse tripé da meritocracia, produtivismo e vaidade acadêmica tem sustentado esse lugar precário nosso de acadêmicos, né? Então, quando a gente discute saúde mental, a gente precisa, na visão do Bernardo e na nossa visão, né, do Medusa, discutir esse tripé, né? A gente precisa encontrar outras formas de produção de conhecimento e de relações dentro da universidade.
Uma autora que a gente está estudando no Medusa, que é a Shirley Macedo, ela vai dizer que os estudantes têm chegado nos serviços escola dentro das universidades, né, nas clínicas que tem dentro das universidades, com queixas e sintomas de depressão, ansiedade, pânico, autolesão e mesmo comportamentos suicidas. E ela vai nos trazer a ideia de que esses sintomas estão muito vinculados a 3 grandes crises que a gente vive na contemporaneidade, que é a crise de sentido, a crise do trabalho e a crise da identidade. E isso, para nós, fez muito sentido no Medusa, porque essas crises, elas aparecem nos grupos que a gente trabalha com os estudantes, né? Nós temos 3 grupos semanais, e a crise de sentido tem nos chamado muito a atenção. O que eu estou mesmo fazendo aqui? Para que serve mesmo tudo isso que eu estou fazendo? Por que eu escolhi fazer pós-graduação? Por que eu escolhi estar nesse curso? Essa perda de sentidos, ela vem acompanhada de uma urgência subjetiva, né? Eu preciso resolver logo isso porque isso está me provocando sofrimento, né? E isso vem chegado cada vez mais, né? Ainda com essa autora, né, com a Shirley Macedo, ela nos traz que, então, a gente precisa compreender como a conjuntura social vem contribuindo para a produção dessas queixas e dessas demandas no campo da saúde mental, né? Que é um pouco o movimento que eu estava fazendo antes com vocês, de pensar elementos institucionais das nossas universidades, do ensino superior, que vêm incidindo nas nossas vidas, né? E produzindo adoecimento nas nossas vidas. E aí ela vai seguir uma ideia bem fenomenológica, do campo da psicologia fenomenológica, que ela vai dizer que as nossas demandas, enquanto sujeitos contemporâneos, elas são errâncias na nossa capacidade de desejar. O sujeito, ele é portador de um sentimento de impotência diante das elevadas exigências de desempenho, né? Isso é muito, muito, muito comum no discurso dos estudantes que chegam no Medusa, né? Uma ideia de se sentir impotente diante de tanta genialidade, diante de tanta produtividade. Estudantes que chegaram durante a pandemia dizendo: eu não consigo entender como a pessoa consegue produzir 5 artigos, tirar A em todas as disciplinas e ainda postar no Instagram que está malhando e que está viajando, né? Como é que essas pessoas conseguem manter, né, e fazer tudo isso e eu não consigo? E aí, mais uma vez, vem a ideia do fracasso individual, né? Então, o outro consegue e eu não consigo. Se eu não consigo, é porque o que está errado está dentro de mim, e não fora, né? Não é algo que passa por mim ou por nós. E como nós somos sujeitos livres, né, nós, professores, professoras, técnicos, estudantes, a gente pode tanto investir na tendência criadora de vida e amor, quanto nas forças destruidoras que nos levam para essa noção de isolamento, né? Então, a gente tem aí notícias de escolas já no Brasil, né? Teve uma reportagem no Fantástico esses dias mostrando crises de ansiedade generalizadas em estudantes, né? Um coletivo de estudantes em Recife, em São Paulo, inclusive envolvendo autolesão, né? Então, ao não saber lidar com a angústia, muitos dos nossos estudantes, ou alguns deles, podem recorrer a pulsões ou a desejos mais destruidores da própria vida. E aí a gente acende o sinal de alerta, né, para que a gente consiga, de fato, investir em relações mais saudáveis, em espaços mais acolhedores dentro das nossas universidades. Aqui é um pouco um resumo dessa ideia da Shirley Macedo, né, de poder pensar, então, que o sofrimento psíquico é da ordem da nossa existência, mas que a gente não pode esquecer que nós vivemos numa sociedade capitalista que é marcada pela opressão, pela exploração, pelo individualismo, pela competitividade, pela desigualdade. E que quando a gente está escutando os nossos estudantes dentro da universidade, que estão inseridos numa lógica de mercado, de trabalho muito competitiva, muito imprevisível, né? Eu acho que a pandemia tornou o mercado de trabalho ainda mais imprevisível.
nós precisamos escutar o sofrimento desses estudantes, considerando esse contexto no qual a gente está escutando, né? Podendo contextualizar a vida desses sujeitos, desses estudantes, né? Ou a nossa própria vida, né? Então, a gente tem aí, de novo, o individualismo, né? A lógica produtivista, que é uma possibilidade de reconhecimento, né, enquanto sujeito acadêmico, que se limita ao quanto nós conseguimos produzir, né? Cultura de alta performance, medicalização, imediatismo, né? Eu preciso resolver tudo logo, mas a gente precisa entender que o sofrimento precisa de tempo para a gente poder elaborar e superar o sofrimento. Solidão e enfraquecimento de relações solidárias são algumas das coisas que vêm condicionando o sofrimento psíquico de estudantes, professores e técnicos. Então, a gente tem aí o que a Macedo chama de uma errância do cuidado na academia. Ela diz que está faltando nas nossas universidades uma linguagem saudável, relações interpessoais concretas, vividas, acolhedoras, né? Para que, de fato, o estudante se sinta, o estudante, o professor e o técnico se sintam, de fato, pertencentes àquele espaço, né? A noção de pertencimento, ela é muito importante, né? E para que isso aconteça, para que a gente consiga produzir saúde mental, ao invés de falar de problemas de saúde mental, nós precisamos investir nas relações, nos olhares, nos gestos, né? De nos sentir coletivamente, mais uma vez, né, saindo dessa pandemia. Então, tudo isso, de alguma forma, foi perdido ou foi vivido com mais intensidade no período dos nossos ensinos remotos. Como os estudantes, né, a gente teve aí alguns efeitos na nossa universidade que a gente percebe que também ocorreu, de um modo geral, no Brasil, né, que o ensino remoto trouxe uma dificuldade de permanência na universidade de grupos de estudantes trabalhadores, indígenas, negros e negras, que já demandavam uma transformação da universidade para que eles permanecessem, e o ensino remoto dificultou muito a vida desses estudantes, né? E acabou escancarando as desigualdades de acesso a direitos, de condições de estudar. E, de uma certa forma, a pandemia acabou evidenciando ainda mais o lugar elitista, né, e os discursos elitistas que as nossas universidades ainda sustentam. Mas também a gente tem um efeito contrário do ensino remoto, para não ficar demonizando o ensino remoto, que é o que nós falávamos antes, né? As práticas remotas, elas também possibilitaram maior acesso, por exemplo, aos estudantes com deficiência, que não tiveram dificuldades de acessibilidade, que conseguiram, estudantes com deficiência do nosso curso, por exemplo, com dificuldades financeiras, tiveram acesso a um auxílio da universidade para a internet, conseguiram acompanhar as aulas e tiveram menos dificuldades para acompanhar. Estudantes que não tinham dinheiro para pagar por congressos, por exemplo, porque teria que viajar, puderam assistir e apresentar trabalhos em congressos, porque esses aconteceram de forma remota, né? Então, também a gente precisa fazer esse contrapeso, e para não ficar só, né, nos aspectos negativos, né? Então, esses aspectos, né, os efeitos da pandemia, eles se somam a tudo aquilo que eu já vinha trazendo sobre saúde mental dos estudantes, né, e dos atores universitários de um modo geral. E esses efeitos mais específicos que eu trago aqui, eles apareceram com muita força nos grupos que eu coordenei 2020 e 2021, e eles foram efeitos que não só os estudantes sentiram, mas eu senti enquanto professor, meus colegas professores e técnicos também sentiram, né? Primeiro, o hibridismo dos espaços doméstico, familiar, acadêmico e laboral, né, que era tudo no mesmo espaço, embora eu tenha aqui o meu escritório, estou com a porta fechada, mas eu estou em casa, trabalhando hoje desde manhã, né? Daqui a pouco as cachorras latem, alguma coisa acontece, eu termino aqui, daí você faz uma coisa, vai lavar louça, daí você volta, daí atende, né? Então, assim, esse hibridismo acabou nos trazendo o efeito da sensação do excesso de atividades e esgotamento com as telas, né?
como se estabeleceu uma linha muito frágil entre o trabalho, o espaço familiar, né, doméstico, e o espaço de estudo ou de trabalho, a gente acabou adaptando os nossos ambientes para o trabalho, da forma que deu, e a gente acabou trabalhando, tendo a sensação, eu acho que não é só uma sensação, acho que a gente trabalhou mais, né? Porque a gente tirou do nosso tempo os espaços de deslocamento. Então, era comum, assim, eu olhar para o meu celular e ter uma agenda cheia de atividades por um dia, né? De quase não ter intervalo entre uma coisa e outra. E aí o que se perdeu foi aquele encontro do corredor, aquele cafezinho, aquela conversa com um colega, aquele abraço na pessoa que você não vê há um tempo, né? E tornou as relações mais frias, né? Um pouco mais burocráticas nesse sentido. E tudo isso acabou também gerando um sentimento de desamparo e de isolamento, né? Estudantes se sentiram não assistidos pela universidade, de um modo geral, e em relação à polarização política no Brasil, por exemplo, isso apareceu muito nos grupos em 2020 e 2021, porque a própria pandemia foi polarizada, né? Quem usava máscara era contra o governo federal, quem não usava era a favor do governo federal, quem queria fazer vacina e quem não queria fazer vacina, né? E tudo isso acabou sendo sentido, de alguma forma, como um desamparo em termos também de políticas públicas, né? De olhar para os desinvestimentos na saúde, na educação, na assistência social, e isso foi percebido com muito desânimo, né, pelos estudantes. Essa ideia da polarização e do negacionismo científico entrando dentro da casa, das nossas casas, das casas dos estudantes, e eu escutei alguns conflitos muito graves entre os estudantes e seus familiares, né, em função dessa polarização política e do negacionismo, e também uma insatisfação com a ausência de engajamento coletivo na pandemia, que aumentava ainda mais essa ideia de isolamento, né, e de um certo desânimo, né, com a sensação de que nós nunca vamos sair desse buraco, né. Era isso que se falava muito nos grupos. E, por último, as dificuldades com o próprio ensino remoto emergencial e a dificuldade de se manter vinculado e de se sentir pertencente à universidade, né. Estudantes que traziam muito a ideia de que eles não conseguiram viver plenamente a universidade, que não conheciam seus colegas pessoalmente, não conheciam seus professores pessoalmente, e que isso dificultava muito o próprio processo de estudar. A gente vai ter aí a questão de desemprego e dificuldades financeiras, e muitos estudantes que conseguiram se matricular nas disciplinas porque elas eram no modo remoto, mas estudantes trabalhando e estudando praticamente ao mesmo tempo, né? Muitas vezes tendo que trabalhar no horário de uma disciplina que está matriculada e tendo que recuperar as aulas gravadas depois, né? E tudo isso foi sentido com muita dificuldade. Então, aqui encerrando, né, a minha fala, eu trago algumas perguntas para depois a gente seguir conversando. Em alguma medida, as nossas práticas acadêmicas elas têm silenciado e invisibilizado distintos modos de estar e viver no mundo? Que espaços de cuidado e de aposta no desejo das pessoas nós temos conseguido construir? Que efeitos de pertencimento temos conseguido criar na universidade? Quais modos de existência são de fato visibilizados nas nossas universidades? A que vidas temos dado passagem nos encontros cotidianos, nos corredores e salas de aula? O que nós podemos fazer diante do sofrimento psíquico nosso e do outro? De que formas nós podemos resistir aos processos patologizantes a que estamos submetidos em nossa sociedade e na academia? E, por fim, nós vamos apostar mais na nossa potência criadora das nossas universidades e como nós vamos fazer isso. Então, eu acho que essa talvez seja a última pergunta, seja a mais importante, tá? Que é justamente vamos apostar na potência criadora de vida das nossas universidades e como nós vamos apostar nisso. Então, passo aí a palavra para o Pedro e para o Guilherme.
Acho uma coisa que é importante a gente trazer, assim, né? Eu e o Guilherme estamos promovendo grupos, né, semanais de acompanhamento, acolhimento de estudantes, né? Então, todas essas coisas que o Moisés trouxe, assim, eles aparecem, assim, na fala dos estudantes, tanto da graduação, tanto que estão iniciando a graduação, como estão no fim da graduação, iniciando mestrado, fim do doutorado. Então, assim, diversos percursos acadêmicos, assim, essas questões têm aparecido, assim, né? A questão do brilhantismo acadêmico, assim, essa pressão pelo brilhantismo, né? Só os melhores falam, né? É uma questão, assim, que foi trazida, né? A questão do isolamento, né? Diversas outras questões. E os grupos, a gente percebe que é um momento muito importante, assim, para mostrar que a universidade, assim, pode não ser só esse lugar de desamparo, né? Assim, que a gente pode também, assim, promover saúde mental, assim, né? Então, nós observamos pessoas que vão todas as semanas no grupo, pessoas que vão uma vez só, assim, falam bastante, ouvem, e se sentem bem já, e sabem que existe um grupo para quando precisarem, né? Então, todas essas questões que são inerentes à universidade, esse momento da universidade também, que é um momento que estamos sofrendo desmantelamento, junto com a pandemia, assim, geraram muitas questões. Então, é um exemplo, assim, de uma ação, né? Uma ação, assim, que nós promovemos e que nós podemos observar que pode ajudar os estudantes, assim, né? Então, com isso, assim. Bom, uma coisa que eu fiquei pensando disso, né? O Moisés trouxe bastante coisa para refletir também, assim, nessa apresentação, assim, né? Eu fiquei pensando do quanto esses espaços, criação de espaços, né, onde a gente possa trocar sobre as experiências que a gente vive, né? Que às vezes a gente toma para nós mesmos, é uma coisa importante, assim, que contribui, né, para a produção de saúde mental na universidade, assim. Então, pensando nessa troca entre os pares, né, entre seus segmentos, tem uma riqueza, né, de viver, de certa forma, algumas coisas, né, parecidas, assim, ou que atinge de alguma forma parecida, mas dentro desse contexto de relação eu fico pensando também o quanto e a forma como se tem essa relação entre troca entre os segmentos, né, entre os técnicos, entre os professores e entre os alunos, assim, né, e que há uma certa lacuna, assim, né, de espaços, de encontros, né, de acontecimentos que ponham em troca, né, em rotação essas vivências de mundo, assim, também. Então, eu acho que isso também é uma riqueza para a produção de saúde, assim, nos espaços, né? Não só a troca entre o que é similar, parecido, mas também a troca com a diferença, assim. Enfim, tô curioso também para ouvir, né, como é que tudo isso também chega e ressoa para vocês, assim, né, do contexto de vocês, assim, na universidade. Também tô curioso por escutar em relação à volta ao presencial, assim, né? Também acabei vendo, acho que no jornal, que a universidade de vocês estaria voltando essa semana, né? Eu fiquei, que curioso, né? A gente vai fazer ação lá e, enfim, e eles estão já nesse contexto de volta, assim, né? Sim, Guilherme, a Unipampa retornou às aulas nesta semana, segunda-feira. Tivemos aulas já presenciais nas teóricas e nas práticas, e eu acho que se vê assim uma leveza tanto nos professores e nos alunos nesse sentido. Mas eu noto também uma ansiedade, inclusive hoje teve um episódio de uma aula prática, antes da aula prática, eu vejo chegar um aluno e ele fez assim um sentimento assim, eu, que foi, fulano? Disse, ai, professora, não dormi ontem de tão ansioso que eu estava por esta aula prática. Então, eu sei que para eles também, nós também estamos bastante ansiosos, né? Então, como se pode trabalhar isso, professor? Como que a gente pode fazer
Moisés, para só criando grupos de discussão e de conversa? Olha, eu acho que os espaços, né, de discussão, de conversa entre estudantes, eles sempre é muito bem-vindo, assim, né? Eu sempre digo isso para o pessoal, né, para o Guilherme, Pedro, e para os outros estagiários do Medusa, que às vezes, ali a gente oferta um grupo. Vou dar um exemplo bem concreto. Esses dias, uma professora de um PPG entrou em contato com a gente, disse, eu estou percebendo o pessoal muito ansioso, muito deprimido, e a gente queria fazer uma atividade com eles, né? E assim, tudo que ela nos trouxe, até o Guilherme participou desse encontro com a professora, né? Então, primeiro a gente fez um encontro com a professora, escutamos a professora, e nos pareceu que, de fato, havia uma demanda bem grande, assim, né? De escutas no contexto do pós-graduação, de 2 programas de pós-graduação. E aí nós fizemos uma proposta de um encontro para conversar com os estudantes, só com os estudantes, né? Não foram convidados técnicos, professores, então a ideia era para poder deixar eles mais à vontade. E aí, gente, nós tivemos, eu não sei dizer quantos alunos tem nos 2 PPGs, mas deve ser um número grande, assim, são PPGs já bem consolidados na universidade. Nós tivemos 8 inscritos e participaram 3, né, Guilherme? No dia. E então éramos eu, Guilherme, Pedro, que estava junto? Não, a Camila. E eu, o Guilherme, a Camila e mais 3 estudantes. A primeira sensação que a gente tem quando a gente oferta essas coisas, Ana Lia e demais, né, colegas, é uma coisa meio de fracasso, assim, né? Dizer, poxa vida, né? A gente está ofertando um espaço, né? Sabe que tem demanda e as pessoas não vêm. E elas não vêm por diversas razões que não giram em torno do nosso umbigo. Né? Porque acho que a primeira coisa que a gente faz é o que eu fiz de errado? Será que o projeto não é legal? Não, não é isso. É porque as pessoas trabalham, é porque as pessoas estão cansadas da tela do computador, é porque as pessoas têm uma vida e que acontecem N coisas e elas não conseguem ver. Então, o simples fato de existir o Medusa, eu acredito muito nisso, já reduz a ansiedade dos estudantes que sabem que isso existe dentro da universidade. Lembram quando eu falei da pesquisa da Andifes, né? A pesquisa da Andifes de 2019 indicava um percentual muito alto de estudantes que falavam que se sentiam muito ansiosos só de pensar no fato de que não existia um lugar para eles correrem se eles precisarem. Então, o fato de existir um programa, e não precisa ser um programa, pode ser o serviço, né? Toda universidade tem um serviço de atendimento aos estudantes, né? De acompanhamento. Só o fato de saber que existe isso dentro da universidade, nós já temos aí uma diminuição grande das ansiedades. Porque, bom, eu não estou podendo agora, mas eu sei que se eu precisar vai ter alguém para me apoiar. Então, a gente precisa, Analia, talvez não é nem através de uma oferta concreta de um grupo, de uma roda, mas assim, é de o aluno sentir, de os estudantes sentirem que, de fato, eles podem ser apoiados quando eles precisarem. E isso é uma discussão que precisa passar não só pelos psicólogos e psicólogas da instituição, pedagogos, pedagogas, mas tem que passar pelas coordenações dos cursos e pelos colegiados. Porque não adianta o serviço de psicologia ou pedagogia, né, acompanhamento pedagógico, dizer, olha, nós estamos aqui para te apoiar, se eu tenho em sala de aula um clima de terror. Se eu tenho em sala de aula um clima que só aumenta a ansiedade das pessoas. Eu acho até que esse caso específico, né, ali até eu acho que até uma ansiedade no sentido, não dormir, né? Eu acho que quando as pessoas não dormem não é legal, né? Mas essa coisa de suspirar,
né? Que eu sinto, assim, eu estou sentindo que a coisa está chegando, entende? Eu suspiro, eu dou esse tipo de suspiro quase todas as atividades que eu tenho que botar minha cara até hoje. Antes de entrar aqui com vocês, eu dei um suspiro parecido com esse. Tá, vamos, né? Vamos ver o que vai acontecer. E isso é quando eu entro em sala de aula, quando eu faço um grupo, quando eu faço uma atividade como essa. Então, essa é uma ansiedade boa, porque é uma ansiedade que a gente sente que está vivo, né? Então, a gente não quer acabar com toda e qualquer ansiedade, mas a gente quer acabar com a ansiedade que faz as pessoas não dormirem, faz as pessoas chorarem, sofrerem, terem problemas alimentares, né, em função da ansiedade. E aí, eu acho que o sinal de alerta é quando essa ansiedade, quando o aluno diz, não consegui dormir. Tá? Talvez não seja por uma coisa específica que a universidade produza nele. Pode ser que tenha sido, de fato, esse longo período sem aula presencial e que ele está uma coisa assim, como é que eu vou reagir, como é que vai ser isso, uma coisa de uma expectativa muito grande. Né? Isso. O Moisés, aqui a comissão juntou algumas perguntas, colegas. Eu não sei se quer, basicamente, eu vou ir lendo, né? Tem uma delas de que maneira os colegas podem auxiliar entre si os cuidados com a saúde mental. E nesse mesmo assunto, como agir no caso de pessoas com reações violentas ou explosivas? A primeira era de que maneira os colegas podem se ajudar entre si, entre professores técnicos, né, mais vinculados do grupo de pares, né, se ajudar entre si nas questões de saúde mental. Que coloque no chat ou... Não, pode ser, eu vou... É que eu tenho o costume de ir anotando, porque depois eu coloco nos meus relatórios. Acho... Pedro e Guilherme, vocês vão se metendo, tá? Porque vocês sabem que eu gosto de falar, se vocês não me pararem. Eu vou falar primeiro das reações agressivas e violentas, porque eu acho que é mais... A resposta é mais direta do que a primeira, né? Eu acho... A gente pode pensar em N situações em que os nossos colegas, os nossos estudantes, podem ter reações agressivas consigo mesmos e com os outros. Absolutamente ninguém, eu, assim, não quero ser também tão catastrófico, né? Mas eu acho que a maioria de nós não temos preparo para lidar com situações de agressividade. Porque, primeiro, as situações de agressividade, elas nos mobilizam muito psiquicamente. Acho que todo mundo aqui já passou por alguma circunstância muito tensa, de briga, de uma discussão mais acalorada. Eu nem vou entrar aqui na esfera de agressão física, tá? Mas de uma discussão mais agressiva. Eu não sei vocês, mas em reuniões em que eu já participei, em que só faltou uma agressão física, eu saí absolutamente destruído da reunião. Senti dor no corpo. Tá? Porque a violência, de um modo geral, ela nos produz isso. Acho que até depois o Guilherme pode complementar essa questão, porque isso veio também dos grupos e eles abordaram a questão da própria comunicação não violenta, né? Que é também como a gente pode pensar numa comunicação não violenta para evitar esse tipo de situação. Agora, como lidar com a agressividade? Não existe um manual, né? É muito
muito delicado, assim, porque a gente pode ter uma agressividade de uma pessoa que está tendo um surto psicótico, por exemplo, e que a gente não sabia. Que a pessoa tem esquizofrenia, ela está com a medicação desregulada e ela surta. Tem casos de pessoas com autismo, por exemplo, mais grave, que elas têm crises agressivas. Eu não estou dizendo isso para a gente ficar buscando, né, o que é cada caso para rotular as pessoas, mas assim, a agressividade em cada caso, ela pode ter efeitos distintos. Né? Eu posso não só ter um estudante psicótico, eu posso ter um colega psicótico e que tem um surto. Né? Ou outros transtornos, né? E a pessoa surta. A primeira coisa é que um surto, por exemplo, violento, o ideal é a gente conseguir fazer uma contenção. Primeiro, a gente sempre tenta a contenção verbal, buscar alguém da instituição ou naquele espaço em que a situação está acontecendo, alguém que tenha um vínculo mínimo com aquela pessoa e sustentar olho no olho, em voz calma, apesar de toda a situação. Então tem que ser alguém que consiga se manter calmo numa situação assim, né? E que você consiga sustentar o olhar e poder dizer para a pessoa, né? Calma, vamos conversar, isso vai passar. E a gente tenta manter essa contenção verbal até, obviamente, o momento em que eu me sinto seguro, porque daqui a pouco a pessoa me joga uma cadeira, me joga alguma coisa que pode me machucar, né? E eu tenho que me retirar da situação, né? E contenção física, nós psicólogos não aprendemos a fazer contenção física sem machucar outra pessoa. O que é um erro, né? Porque a gente trabalha, às vezes, dentro de uma sala, atendendo uma pessoa, o cara pode surtar e eu posso precisar fazer contenção física para proteger ele, para me proteger. E a gente não tem esse preparo. A gente não é formado para fazer isso. A gente é acostumado a falar só com a palavra. Em alguns momentos vai precisar. E nos casos mais graves é SAMU. Então, assim, a gente precisa avaliar muito o grau, né, da crise violenta. E quando é uma violência contra si mesmo, aí a gente tem outros caminhos, né? Porque aí a gente pode perceber, por exemplo, que o aluno, ou a estudante, ou um colega nosso está super ansioso. Isso é mais comum na juventude, mas não se descarta na vida adulta, né? A questão da automutilação, né? De se cortar enquanto, ao mesmo tempo que o se cortar ele simboliza um vazio, muitas vezes existencial, com uma dor muito profunda, uma dor psíquica muito profunda, e que encontra no ato de se cortar uma forma de gozo, que a gente chama na psicologia, na psicanálise, uma forma de, ao mesmo tempo, de aliviar um estresse, uma ansiedade, ao mesmo tempo existe uma satisfação no nível inconsciente, né? E, ao mesmo tempo que esse ato ele pode indicar um vazio de significados, de sentidos para a vida, ele também pode indicar um ato agressivo contra si mesmo. E que a gente pode ir desde casos de automutilação até casos de ideação e tentativa de suicídio. Então, a gente precisa ficar atento, né? Você, Guilherme, quer comentar um pouco da discussão da comunicação não violenta? Depois eu vou para outra pergunta. Na verdade, não. Na verdade, eu gostaria de comentar outra coisa. Mas tá, vai na linha, né? Mas eu fiquei pensando aqui, né? Até com o comentário que teve aqui no chat, assim, com a pergunta que a Analia tinha feito antes, né? O comentário foi do Carlos. Mas com essa pergunta, né? Então, seria só fazer grupo, né? O que a gente faz também, assim, né? Além dessa perspectiva, né? De mostrar que há um acolhimento, ou seja, pensar essa relação, seja né, desses órgãos mais oficiais da URGS, né? Da vinculação institucional, assim, que, de certa forma, oferta, que pensa esse vínculo, né? Com os sujeitos que estão ali, né? Dessas diferentes inserções, assim. Eu acho que é um ponto bem importante, assim. Eu fiquei pensando que não basta também só fazer uma escuta e uma oferta, assim. Que também, na medida do possível,
pensando assim, né, as práticas e as lógicas que vão se dando, né, que vão sendo produzidas enquanto novidade ou não, enquanto uma reprodução somente, né? Então, que fazendo uma análise delas, na medida do possível, eu acho que também tem que se ter um engajamento na transformação, então, delas, assim, né? Então, de certa forma, pensar desses encontros, sejam grupos, seja ações de apoio, né? Essas vindas, seja o evento que for, assim, né? Mas pensar, de certa forma, um agenciamento que permita a transformação daquelas lógicas que são opressoras, que produzem sofrimento, assim, né? E aí eu acho que a gente vai estar falando de uma, né? Miríade, assim, né? De lógicas, assim, né? Das mais diversas. Mas algumas delas vão estar em comum, inclusive, né? Surgindo ali no espaço da universidade, assim, né? E né, parece bem utópico, assim, né, e bem amplo, né, mas eu acho que vai sendo o caminho, né, é o caminho e vai sendo o caminho conforme vai se avançando, né, nessa produção, assim. Então, que, de certa forma, não é só uma escuta, né, mas a transformação daquilo que é possível, assim. Eu acho que nessa linha que o Guilherme está trazendo, acho que a gente tem uma relação aí direta com a pergunta, que é de que maneira nós podemos nos ajudar entre si mesmos, né? Entre nós mesmos, né? De poder pensar quase eu chamaria de uma autogestão do cuidado, tá? Uma autogestão do nosso cuidado. E aí eu acho que é super importante a gente poder se dar conta dos contextos em que a gente está inserido e das relações que a gente aprendeu a construir desde que nós éramos graduandos. Porque eu acho que aquela coisa, né, de olhar para trás e de como a gente foi se constituindo enquanto professor, pesquisador, extensionista, a gente precisa olhar para as relações que a gente teve, que a gente construiu na nossa história. Eu não sei vocês, tá, gente? Mas eu tive algumas pessoas muito marcantes com as quais eu tive relações muito afetivas, que produziram, inclusive, o desejo em mim de ser professor. Pessoas tão bacanas, tão legais, que eu olhava para essas pessoas e pensava, eu quero ser que nem eles. E eu quero poder ajudar outros estudantes como eles me ajudaram. Acho que todo mundo aqui teve algum professor, alguma professora que marcou dessa forma. Mas também eu vivi e presenciei nas relações entre outros, e vivi eu na pele, relações muito violentas na universidade. Relações hierarquizadas, muito fortes, né, verticalizadas entre professor, estudante de doutorado, estudante de mestrado, estudante de iniciação científica com bolsa e estudante de iniciação científica sem bolsa, né? Como se houvesse aí, né, os técnicos que ficam entre professores e estudantes, mas os técnicos levam porrada de todos os lados. E se eu estiver falando bobagem, vocês me corrijam, tá? Mas os técnicos levam porrada de todos os lados, de professores que, pelo fato de serem doutores, se acham, né, numa hierarquia superior aos técnicos, e de estudantes, né, que fazem e acontecem. Na pandemia, a gente teve relatos de sofrimento de técnicos, assim, quase pedindo exoneração da universidade. De estudantes raivosos, assim, dizendo, olha, eu quero que tu resolva a minha situação agora. E coisas que dependiam da máquina URGS funcionar, que não dependia daquele técnico responder. E desculpe o que eu vou dizer, mas a máquina URGS sendo gerida por uma reitoria que está acabando com a universidade. E a gente patinando contra isso e tendo que responder os alunos. Então, eu acho que o primeiro favor que a gente pode fazer a nós mesmos assim como a gente propõe aos estudantes pensar
por que eu estou aqui, né? E qual é o sentido de tudo isso? Qual é o sentido de eu ser professor? Por que mesmo eu escolhi ser professor? Aí alguns podem me dizer, não, mas eu prefiro ser pesquisador. Não, mas aqui no Brasil não tem preferir ser pesquisador. Quando a gente escolhe a carreira acadêmica, a gente sabe bem disso, a gente precisa também ser professor, ou antes de tudo, ser professor. E estar com os estudantes. E eu acho que enquanto, na minha humilde opinião, eu acho que o que mais estraga as nossas relações dentro da universidade é o que eu falei antes da vaidade acadêmica. Se nós não conseguirmos estabelecer relações francas entre nós, sem essa vaidade, eu acho que as coisas melhoram muito. De poder, gente, efetivamente ficar feliz porque a Ana Lia ganhou um edital do Universal do CNPq e eu não ganhei. Falei, parabéns, Ana Lia, que legal, tô feliz que tu conseguiu. Pelo menos algum de nós conseguiu, né? Porque tá tão difícil conseguir os editais, alguém ganhou. E não é dar um parabéns com aquela inveja e com aquela vaidade acadêmica ferida, que a minha super trajetória não foi reconhecida. Ai, da Ana Lia, né? Ai, sabe aquela Ana Lia? Ela ganhou, não sei como. Se a gente não acabar com essas relações, a gente não vai conseguir se cuidar uns dos outros. Imagina se a gente vai conseguir escutar o que os alunos têm para nos dizer. E eu tenho gostado, já passo a palavra, eu tenho gostado muito de uma ideia que a gente discutiu um dia no PPG, que eu acho que a gente precisa desenvolver nas nossas reuniões. Isso também é uma forma de cuidado, né? Parece, a primeira impressão é meio analista de Bagé, né? Aquela figura folclórica do Luiz Fernando Veríssimo, mas não é, tá? Tem um jeito que pode ser carinhoso de fazer isso, que é uma pedagogia do constrangimento. É de eu poder, numa reunião em que eu e a Ana Lia, estou usando a Ana Lia porque ela está com a câmera aberta, então eu estou convocando ela para os exemplos. Fica à vontade, fica à vontade. Numa reunião de departamento em que eu e a Ana Lia somos colegas, a Ana Lia fala uma coisa e, ao invés de eu rebater, eu volto para a questão da agressividade, né? Se é algo que eu não concordo, ou que eu acho que a Ana Lia pisou na bola, né, a tendência é que a gente já responda de uma forma agressiva sem que a gente se dê conta. Porque, de novo, vem aí o calo da vaidade acadêmica. Tá? Mas eu posso dizer para a Ana Lia, talvez não em público, talvez não naquele momento, e dizer, olha, eu gosto muito de ti, tu sabe, a gente se dá bem, mas eu não acho que a tua posição tenha sido a melhor naquele momento. Talvez tu pudesse, né, pensar em tais e tais alternativas, mas é só uma sugestão. A Ana Lia precisa se ofender com isso que eu estou falando? Não, mas a gente se ofende. E a gente vai para casa guardando raiva. Tem agora a moça da novela das 9 ali da Globo que diz que só vira onça quando passa raiva. Né? A gente sai da universidade umas onças, querendo um comer o outro, porque a gente não consegue escutar crítica, gente. Porque a gente não consegue dialogar. E se a gente não conseguir fazer isso, a gente não consegue cuidar uns dos outros. Pedro? Abre teu microfone, Pedro. Tá, muito obrigado. Indo um pouco, né, o que o Moisés estava falando agora há pouco, assim, né, acho que vale pensar, né, o que nossas ações, que os comportamentos causam nas pessoas, né, qual o efeito que elas têm, que pode ir para duas vias, né, pode ir uma via de inspiração, né, de produzir, assim, né, realmente, como o Moisés falou assim, tem professores na nossa vida aqui, professores, professoras, pessoas que nos inspiraram, nos ajudaram a gente a traçar nosso caminho, assim. Não tem pessoas que realmente, assim, a gente só tem más lembranças, né?
Então, acho que vale pensar assim, qual é o efeito que nossas ações, que a gente pensa, causa nessas pessoas, assim, né? O que pode atravancar um avanço naquele lugar específico, pode avançar, pode criar, pode fazer muitas coisas. E eu pensei um pouco na minha trajetória, assim, né? Os momentos que eu mais aprendi, assim, né? Tanto em experiências de estágio como em disciplinas, assim, foi quando essa hierarquia, professor-aluno, assim, ou orientador, ou o que for, ela não era tão evidente, não era tão assim, jogada na cara sempre, sabe? E ela acaba se diluindo, virando algo mais, assim, horizontal. Então, foi o momento que eu mais, assim, posso dizer que eu aprendi, né? Então é isso, assim, né? Acho que essa vaidade, assim, ela só atravanca a produção de conhecimento, né? E só mais uma observação nessa pergunta, né, que o próprio Pedro falou e eu fui me lembrando, que eu acho que a gente é treinado, né? Isso está dentro, na minha opinião, está muito sustentado pela lógica da meritocracia, né? A gente foi treinado desde a nossa graduação a nos mostrar muito forte sempre, né? Eu sei escrever um bom artigo, eu publico nas melhores revistas, eu preciso... tem outra atividade, né? Eu preciso não, eu sei escrever um bom artigo, eu publico nas melhores revistas, eu tenho um currículo para passar num concurso para professor, e nessa construção, a fragilidade, ela não é bem-vinda. E eu já escutei de colegas professoras mulheres, né, isso acaba incidindo talvez mais ainda no corpo das mulheres, porque as mulheres são vistas como seres frágeis, mais frágeis em relação aos homens, e muitas mulheres vestiram armaduras. Essa é uma palavra que eu escutei de uma colega uma vez, e eu gravei isso, né? Eu tive que vestir muitas armaduras para chegar onde eu estou. Então, quantas armaduras nós aqui vestimos para a gente estar nos lugares em que a gente está hoje? E tem um autor do campo da saúde coletiva que eu gosto muito, que é o Emerson Mehri, que ele vai dizer que nos nossos processos de trabalho, nós precisamos investir em momentos de alívio produtivo. O alívio produtivo é aquela conversa do corredor que a gente perdeu na pandemia, né? Que assim, sair da reunião mal e aí eu chego para a Maria e digo, vamos, por favor, tomar um cafezinho lá embaixo, porque eu estou mal e eu estou precisando conversar. Isso é um momento de alívio produtivo. E eu acho que isso é aos poucos, né? A gente não vai conseguir fazer isso da noite para o dia. Mas de poder construir alívios produtivos no coletivo. Como nos ensinou muito bem a Bell Hooks, né, uma feminista norte-americana negra, ela diz que as nossas histórias, o feminismo negro nos ensinou que as nossas histórias, elas nunca são somente histórias pessoais no sentido de privado, né? O que eu estou sentindo pode ser o que vocês estão sentindo também, de diferentes maneiras. Então, quando a gente consegue compartilhar histórias com os nossos colegas, a gente vai criando pontos de identificação. E são esses pontos de identificação que vão produzindo relações mais solidárias. Então, eu queria encerrar a primeira pergunta podendo dizer isso. Assim. Tá certo. Isso se aprende com o tempo também, né? De abrir essa brecha. Professora Lúcia. Oi, vou abrir aqui na Primavera, o PAC. Então, uma coisa que eu concordo com o que o Moisés falou,
que essa horizontalidade, né, com os alunos, com os técnicos e com os professores se perdeu muito, claro, que pela pandemia, mas também por essa falta de tempo, falta de atividades, porque tu consegue essa horizontalidade em momentos que pode ser, sim, na sala de aula, mas também em convivência, em laboratório, né? Então, eu acho que isso é uma prática que a gente tem que construir, de encontrar esses momentos, né? Já que o próprio sistema nos fomenta a produzir, né? A produzir, tu tem que estar sempre escrevendo um projeto, tem que estar sempre se inscrevendo para um edital, tu tem que estar sempre fazendo coisas que não permitem a convivência, né? Então, bom, não podemos mudar o sistema, né, da noite para o dia, mas eu acho que criar espaços para essa horizontalidade, que são simples, por exemplo, como tu falou, o café. Várias vezes eu chamei a Ana Lia para a gente tomar um café, e foram os melhores momentos do dia, porque do dia de trabalho, vamos dizer, porque dá uma relaxada, e isso... Isso é uma boa companhia, né, Luciana? Sim, eu também. Então, esses momentos, eu acho que cada vez a gente tem que se proporcionar e proporcionar aos alunos, né? Sair um pouco dessa produção, né? Tem que, e conversar mais. Isso eu faço um meia-culpa também, estou falando isso já pensando no que eu vou fazer para seguir. Vamos lá. Obrigada. Professora Luciana. Bom, como eu já coloquei ali antes, né, daqui a pouco vai ter uma live para os alunos com uma divulgadora científica que a gente se organizou com o intuito de tirar algumas dúvidas sobre a Covid, porque um dos motivos de grande expectativa, tanto positiva quanto negativa, e que causa ansiedade nos alunos é todo esse medo desses 2 anos. Então, a gente vai conversar com eles agora, né, tirar as dúvidas, a importância da vacina, o comportamento em sala de aula, a importância da máscara, o convívio, né, o convívio no RU, o corredor, tomo água, tomo chimarrão. Então, foram várias perguntas que eles mandaram, né, para a gente, para tirar essa dúvida, se tem efeito a vacina, a gente exige o passaporte vacinal, né, para que esse ambiente fique mais seguro, mas a gente está tendo, assim, bastante resistência de alguns alunos que, inclusive, fizeram 2 doses, não querem fazer a terceira. Então, a gente tem essas resistências, mas muitas pessoas que às vezes estão quietas e estão cumprindo, entre aspas, os protocolos, elas estão se sentindo vulneráveis nesse ambiente, porque elas ficaram 2 anos em casa, né? De uma certa forma, aquilo lhe dava segurança. Então, agora, a gente partiu para o novo, para o normal, que não é mais o normal de antes, é um normal novo. Então, visando também dar esse respaldo para os alunos, a gente fez com os servidores do nosso retorno em novembro, né? Nós retornamos às atividades internas com servidores dia 3 de novembro, então a gente fez também com uma divulgadora científica para organizar esse convívio, o que é perigoso, o que não é. Muita coisa já se sabe, né? Já não precisa mais, então a gente já eliminou alguns elementos que a gente entendeu que já não... Que no início, né, nós brincávamos que até álcool nos pneus a gente passava no carro, tomava banho, limpava a compra, porque a gente não sabia. Hoje a gente já sabe, então a gente foca naquilo que realmente vai fazer efeito para a segurança individual e coletiva, né? Então, esse tema também coloquei ali no chat, né? Eu quero agradecer bastante a disponibilidade de vocês, parabenizar a professora Ana Lia e todo o grupo da formação docente, que escolheu esse tema que é relevante para nós, né? Então,
um outro fator importante que nós vamos ter que dar conta, que tem muito a ver com isso, pena que eu não posso ficar até o final, é que nós temos uma diminuição no número de alunos, né, tanto nos ingressantes quanto nos próprios veteranos. Então, isso vai refletir, por quê? Porque essa pós-pandemia, a pandemia não se tratou só do vírus, né, ela se tratou de todo um desdobramento social que vai afetar nas universidades. Então, isso vai ter que ser, algum momento, a gente vai ter que conversar sobre isso, né? Então, gostei bastante das falas iniciais, quero agradecer e já pedir desculpa que eu não posso ficar até o final, mas por um bom motivo, tá? O professor Fernando Felisberto está rindo de mim, álcool nos pneus, sim, a gente tomava banho e a gente fazia de tudo, né? Então, enfim, mas estamos aí para superar, né? Só quem perdeu, eu perdi meu pai para a Covid, então só quem perdeu, mais de 600 mil pessoas sabem da importância, e nós ficamos agora com essa herança, né, de trabalhar isso, de quem passou por isso, quem sobreviveu vai ficar com a herança da mesma forma, né? Então, acho que é importante a gente ter essa noção nesse fazer coletivo, e só para finalizar minha fala, né, se eu pudesse, eu faria a sala do cafezinho de novo, porque é um momento importante da gente chorar as pitangas como professor, né? Nem que seja para reclamar um pouco, para suspirar e depois retornar, e a gente se perdeu muito nisso, mas quem sabe a gente consiga um espaço para fazer a sala do cafezinho. Tá, obrigada a todos, aí um bom evento para vocês. Quem sabe a gente se encontre mais tarde aí em outras oportunidades. Obrigada, Luciano. Então, professor, outra das questões que temos aqui é como podemos orientar os alunos que nos procuram relatando problemas de saúde mental. Até eu vou fazer um parêntese aqui e comentar uma situação que eu tive com um aluno de pós-graduação. Aliás, acho que na pós-graduação, aqui temos vários colegas da pós-graduação, e acho que a gente vivencia mais esse tipo de relatos, né? O que eu vejo, por exemplo, é que alunos com problemas de saúde e que, ao mesmo tempo, por não ter poder adquisitivo, o atendimento demora muito no sistema de saúde público. Então, eu realmente eu tenho dificuldade, estou passando por isso com um aluno de pós-graduação, mas aqui eu acho que os colegas estão perguntando também por alunos de graduação, né? Então, a pergunta é a seguinte: como podemos orientar os alunos que nos procuram relatando problemas de saúde mental? Nós tivemos esse semestre, acho que foi, desde que começou o Medusa, foi o que mais apareceu, de fato, problemas, né, de saúde mental, principalmente em estudantes de pós-graduação, né, tem recebido nos nossos grupos, não pelo número que chega, mas acho que é uma questão qualitativa aí do que esses sintomas que eles trazem também diz de outras realidades, né, dos estudantes que estão no pós. E que eu acho que os estudantes de graduação sentem coisas muito semelhantes, mas é num outro grau, né, porque eu acho que o grau de responsabilidade atribuído a um mestrando ou a um doutorando, em termos de prazos, por exemplo, durante a pandemia, que não foram alterados, né? Prazos para entregar, por exemplo, eu tenho uma bolsa de 4 anos, eu tenho esses 4 anos para entregar, independente do que aconteça na minha vida durante a pandemia, né? Então, eu acho que isso acaba tornando mais agudos os problemas de saúde mental. Acho que pode ser feito um trabalho
vou falar uma coisa que, na verdade, uma ideia que é anterior ao como orientar. Não sei se a universidade já fez isso em algum momento, né? Talvez a comissão já tenha até providenciado isso que eu vou falar, mas é de sistematizar um mapeamento dos serviços disponíveis na cidade e na região. Eu acho que esse é um primeiro ponto fundamental para a universidade. Eu vou deixar até aqui no chat, para quem tiver interesse depois em pesquisar, tem um site que é o urgs.br/saúde mental, que foi um trabalho desenvolvido pelo GT de Saúde Mental da Universidade, com mapeamento de locais internos, externos, SUS, depois com a pandemia, né? E, claro, daí a gente está falando também de uma outra realidade, de um município com mais alternativas, inclusive pelo número de cursos de psicologia que a gente tem aqui, né? Isso também acaba facilitando a questão de ter mais espaços para onde encaminhar. Mas, assim, acho que construir uma espécie, né, fazer esse mapeamento e ter uma cartilha online para os alunos, por exemplo, e divulgar isso na comunidade acadêmica, pode ser muito importante, né? Com os professores, com os estudantes, com os técnicos, e não só, Analia, eu penso que não só aquela coisa burocrática de dizer, na nossa cidade tem um CAPS, né? Aí o CAPS é em tal rua, tal telefone. Não, é poder dizer para as pessoas o que é o CAPS. Porque, às vezes, nós não sabemos para onde encaminhar os nossos estudantes, porque a gente também não conhece os serviços, né? Você sabe o nome do serviço e você tem uma ideia. Lá no CAPS eles atendem pessoas com transtornos mentais. Mas, talvez, para o caso daquele estudante, não seja o local mais apropriado. Então, Moisés, está se me ocorrendo uma coisa aqui, e eu não sei se eu vou jogar aqui para ti. tá. Porque nós temos na Unipampa curso de psicologia. Tá. Eu estou pensando, eu orientei este aluno ao médico, ele vai procurar, enfim, mas demora demais. Então, estou pensando aqui, estou jogando a bola para ti, Moisés. Por que não bolar um projeto de extensão com teus alunos dos últimos anos e montar uma sala de apoio para alunos da Unipampa, por exemplo, alguma coisa assim que seja via... Então, nossos alunos com problemas mantêm sua privacidade, sua individualidade, e não se expõem, se é por assim falar, né? E serve como um treinamento, um estágio para os alunos de vocês. Não sei, por aí é uma ideia que não serve, você que é o especialista, você. Não sei, estou jogando aqui a ideia. Hoje eu não consigo fazer isso, mas é possível pensar em algo que a gente consiga ofertar não só para estudantes da URGS e poder estender, por exemplo, para a Unipampa. Acho que isso a gente pode seguir conversando, a gente pode pensar um outro momento junto com a comissão para ir discutindo. Acho que pode ser uma possibilidade. No modelo dos grupos de acolhimento e acompanhamento, né, também, né, a gente sabe que já teve alguns bons feedbacks de alunos que a gente já tem conversado há uns meses, falando que diminui a ansiedade, que saber que outras pessoas que não estão sozinhos, né, nessa pressão da universidade, da pressão acadêmica, também melhor. Então, talvez algo assim, algo no nível dos nossos grupos que ofertamos para os alunos da URGS, né, realmente assim poderia ser uma boa promoção de saúde mental. Lúcia, depois eu complemento a ideia, pode falar, Lúcia. Uma coisa que me ocorreu, Ana Lia e Moisés Aguriz agora, é que nós não temos o serviço nós não temos o curso de psicologia, mas nós temos o curso de assistência social em São Borja, né? E eu trabalhei uma vez num lugar onde tinha
era à disposição do servidor uma lista de tudo que tu pudesse precisar na tua vida de servidor. Quer dizer, eu achei babá, eu achei serviço de aconselhamento, de aleitamento, eu achei advogado, eu achei dentista. Quer dizer, eu acho que na Unipampa já poderia ter esse tipo de serviço, sabe? De congregar e atendendo não só aos discentes, inclusive a todos os servidores. É tempo que tu aproveita, né? Porque a pessoa não tem que se retirar do trabalho, ela pode no trabalho mesmo em fazer uma pesquisa rápida já dentro daquele livro, né? Vamos dizer, daquele guia. É isso aí. Tatiana? Oi, tudo bem? Boa noite. Eu comecei a escutar lá no campus, daí deu tempo de vir e ainda pegar a fala, assim. Então, acho que só para esclarecer um pouco, eu sou assistente social do campus, né? Nós temos o NUD, que é o Núcleo de Desenvolvimento Educacional, que tem o apoio pedagógico e também a assistência estudantil. Então, hoje a gente tem aqui a Vânia, que faz parte, acho, da comissão também, que é pedagoga, mas eu não estou na comissão, né, mas, enfim, eu já estou desde 2013 aqui no campus, então, assim, talvez alguns professores não saibam, porque tem esse trânsito de chegar professores novos, ou às vezes eu tenho algum contato com alguns professores mais, assim, tem professores que sempre passam lá na sala e falam de algum aluno e a gente bola uma estratégia, porque às vezes o aluno ele tem vergonha de ir na sala, de nos procurar, enfim, né? Então, às vezes a gente bola a estratégia de como se aproximar desse aluno. Mas tem também a questão que o NUD ele faz esse acolhimento, tem o Carlos, que eu vi que está participando também ali no chat, assim, que é um técnico em assuntos educacionais, mas na ausência de psicólogos no campus, a gente sempre faz essa escuta, né, acolhedora, assim, porque não é só tu encaminhar realmente para a rede, é fazer essa escuta, e mesmo depois que a gente encaminha para o CAPES e explica o que é o CAPES, e também, às vezes, quando não é direto ao CAPES aqui no serviço, é passar pelo posto de saúde da região onde o aluno mora, e aí, então, o médico clínico geral vai encaminhar, a gente faz igual o encaminhamento, um parecer nosso, né? Então, já avisando esse médico, né, que ele já passou por uma triagem no campus, que a gente realmente identificou que precisa um atendimento psicológico, e mesmo assim a gente sempre tem o cuidado de estar mantendo contato com esse aluno, né, não é só, tipo, encaminhar e fizemos a nossa parte. Né? Então, a gente tem... E, assim, esse ano, agora, a pandemia foi um tempo atípico, mas a gente sempre procura, o Carlos também sempre procura. Desde que eu cheguei, a Vânia, a gente já conseguiu ir no CAPES, é sempre ir fazendo essas visitas às instituições, porque como é prefeitura, troca muito também de profissionais, né, de coordenadores, daí às vezes muda um pouco o fluxo de encaminhamento. Como alguns professores que falaram, acho que foi a Analia que falou, demora muito realmente, às vezes, né, o público, a gente sabe disso, infelizmente, mas outra coisa que talvez os professores não saibam, a gente tem na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 2 psicólogos, tá? E esses 2 psicólogos se dividiram, são 10 campi, a Unipampa, então eles se dividiram em 5 campi. Então, nós temos uma psicóloga que ela também está a serviço do nosso campus, que é a Jordana, são a Jordana e o Ricardo. Então, assim, eles também fizeram na pandemia rodas, tipo como vocês fizeram rodas de escuta, trouxeram temas. Então, tem alunos do campus que participaram os 2 anos das rodas. Claro que tem aluno que não se adapta a estar no coletivo, né? Ele precisa. Então, às vezes, esse aluno chegava também na psicóloga e a psicóloga encaminhou muitas pessoas para nós, para a gente poder fazer o atendimento aqui, então, e encaminhar para a rede daqui. Porque esses psicólogos, eles não moram aqui no município, então é um trabalho muito de parceria, né? A Pró-Reitoria com o campus.
Então, tem também, claro que a gente sabe que não é suficiente, porque realmente é uma demanda expressiva, né? Mas eu acho que uma coisa que quando eu estava lá no campus ainda, eu ouvi, que é a questão também de que não é só o serviço, mas a questão também do campus todo ter essa questão do acolhimento. Então, às vezes, talvez também a gente divulga o nude nas turmas, mas eu acho que, não sei, às vezes eu fico muito com a figura da assistente social como ali dos auxílios permanência, né? Então, ou ali recorre a pedagoga quando o aluno está com uma questão de retenção, está sempre reprovando, mas a gente também faz esse acolhimento, essa escuta. A gente também está sempre fazendo capacitação, né? Agora na pandemia, a psicóloga, a gente se reuniu para ver questões de quando tem sinais já, a idealização do suicídio já, então a gente conversou, se reunimos nos nossos 5 nudes, né, que a psicóloga atende, e conversamos e aprendemos para ver os sinais, o que fazer, como agir, como não agir. Então, a nossa equipe, da forma que dá, a gente também... Então, seria o local que o aluno pode recorrer, né, seria o nude, que eu já fiz esse trabalho e sempre contei agora com a Vânia, também como pedagoga, mas sempre contei com o Carlos, que, né, também sempre fez essa escuta, esse acolhimento, teve essa preocupação. Então, a gente sabe que não é o suficiente, né, infelizmente, mas existe esse setor, né, então eu quis esclarecer, porque senão parece que não tem essa, né, e tem esse psicólogo que talvez muitos professores desconheçam, exatamente porque não está a figura no campus, né, mas em outros momentos, quando era o outro psicólogo, a gente às vezes fica na dúvida, tá, e essa situação aqui não tá mais séria? Será que a gente não tem que, né, dar um jeito de encaminhar mais rápido, ver um caminho? Então, assim, às vezes eles fazem visitas, já teve o outro psicólogo que fez visitas presenciais, a gente fez um agendamento para ele também fazer esse acolhimento, essa escuta e poder trocar com a equipe depois, sabe? Para a gente ter uma conversa de equipe, assim. Então, isso existe, né? A gente sabe que não é como deveria, sim, mas também não há uma inexistência dessa escuta e desse acolhimento. Só isso que eu queria falar. Então. Muito obrigado, Tatiane. Acho que é super importante a tua fala, e isso faz parte dessa ideia de mapear serviços, unidades dentro da universidade e fora da universidade. Eu acho que essa tua fala ela já indica aí algo importante de que, bom, né, os professores e técnicos, a gente precisa também falar sobre o núcleo, né, e o que está se conseguindo fazer nesse momento com uma equipe reduzida, né, e com esses 2 psicólogos também que transitam pelos campos, né. E, assim, essa é uma outra discussão que a gente levaria uma outra noite, né, que assim, qual é o efeito da interiorização das universidades federais e não se ter o aporte para você ter equipes mínimas para dar conta, por exemplo, de assistência estudantil, né? Então, a gente também está colocado, está jogado em processos de trabalho muito precarizados, né? E esse movimento que a Tatiane fala de ir até o local e fazer o contato com os profissionais é fundamental, porque só o encaminhamento, muitas vezes, ele não funciona, né? Então, conhecer o profissional para quem a gente está encaminhando é importante. E uma coisa, né, tem muitas coisas a partir dessa pergunta, né, do como orientar. A gente costuma falar psicólogo, psicóloga, né? Eu acho que não é só psicólogo e psicóloga que pode ter uma capacitação para, de fato, acolher e fazer uma escuta qualificada. Eu acho que o requisito básico para uma escuta qualificada é sensibilidade, em primeiro lugar, e legitimar o sofrimento que está nos sendo contado. Porque a gente tem uma tendência, né, e aí é uma questão até cultural nossa, de dizer assim, mas pensa para o outro lado, fulano está pior do que tu, ou olha só quantos moradores de rua. Gente, uma pessoa que já está mal, e que aí escuta de um profissional, seja um professor, seja assistente social, seja psicólogo, seja quem for, que não legitima o seu sofrimento, é a pior coisa que nós podemos fazer. Então, não é nem como, não estou nem respondendo aqui a como orientar, eu estou dizendo o que não fazer. Então, assim,
não dá para não legitimar o sofrimento que as pessoas nos contam. Sofrimento não se compara, gente. Cada um sente as coisas da sua maneira. Quando eu escuto, e eu posso não ser psicólogo e ser professor, por exemplo, e fica um aluno no final da aula querendo conversar comigo porque ele vê em mim uma figura de referência. Isso pode acontecer tanto com professores quanto técnicos. Tá? E aí eu vou fazer o que? Eu vou dizer, não, eu vou te encaminhar para o psicólogo da instituição? Não, eu vou escutar, né, gente? Porque, assim, a gente é professor e eu acho que o professor e o técnico, o servidor público que está na universidade, ele também tem essa função de acolher e de fazer essa escuta quando ela for necessária. Então, descobrir ou saber que existe um núcleo não significa que a gente comece a pensar que agora tudo tem que ser para o núcleo, porque o cuidado tem que ser compartilhado. Então, assim, a gente precisa rever, por exemplo, algumas coisas muito nossas, assim, não é? LGBTfobia produz muito sofrimento nos estudantes, e não deve ser diferente na Unipampa. E aí a gente está falando de municípios de porte menor, em que essas questões ainda elas têm mais dificuldade de aparecer. Tá? Questões de racismo. A primeira reação que a gente tem, né, quando aqui na URGS tem acontecido muitas denúncias de racismo, né, e a primeira reação e aqui eu estou me colocando junto, né, que nós professores temos e técnicos, é dizer, não, nós não somos racistas. Então, assim, a gente precisa estudar algumas coisas, né, como, por exemplo, o racismo, o que é o racismo estrutural, e não só saber isso como algo imaginado, eu sei o que é o racismo estrutural. Vamos pegar um livrinho que seja da Djamila Ribeiro e vamos ler para a gente entender o que é uma mulher negra dizendo, o que as mulheres negras sofrem. Porque senão eu escuto uma mulher negra falando que existem práticas sexistas e racistas dentro da universidade, eu vou dizer para ela que não. E eu vou estar cometendo um segundo ato de violência. Então, gente, nós precisamos fazer um movimento de reconhecer os preconceitos que nos habitam, porque nós temos preconceitos. E a nossa escuta, ela vai se desenvolvendo à medida em que a gente vai reconhecendo e trabalhando os preconceitos que nos habitam. Porque não adianta eu escutar um aluno que está com dificuldade se eu sou uma pessoa mega preconceituosa que acha que a família do outro é a família desestruturada, que pobre não tem que estar na universidade, que o perfil de aluno desejado é o perfil de aluno que tem dedicação exclusiva ao estudo, que isso está cada vez mais raro. Então, se a gente não começar a pensar isso, a gente não consegue escutar, muito menos orientar os alunos. Porque a gente está partindo das nossas visões de mundo para dar orientação para esses estudantes. A gente tem que tomar muito cuidado, né, para não atropelar as formas de vida desses estudantes. E aí, né, um último exemplo da orientação, que a Tatiane também traz isso, que é a questão da ideação suicida, por exemplo. Eu acho que toda a comunidade acadêmica tem que estar preparada para essas situações. Então, por exemplo, formação com não é só a formação com a Tatiane e com o pessoal que faz atendimento aos estudantes. Acho que os professores têm que ter noções mínimas do que é esse fenômeno do suicídio e o que a gente faz em casos muito extremos. Não sei se vocês sabem, mas existe uma recomendação, por exemplo, do Ministério da Saúde, de que se eu escuto alguém que diz que está pensando em suicídio, eu percebo que ele tem planos, né? Porque tem uma diferença entre ideação, né? A ideação é aquilo quando a pessoa nos diz, eu às vezes penso em suicídio, né? Eu às vezes penso que tirar minha própria vida pode resolver, tá, essa situação toda. E aí você começa a perguntar, e a gente não pode ter medo de perguntar. Esse é um pressuposto básico. Você já pensou em como tu faria isso? Não, nunca. É só um pensamento assim que me vem lá de vez em quando. Isso
Eu estou dando um exemplo muito grosso modo, tá, gente? Tem outras questões que a gente precisa considerar. Mas quando a pessoa me diz isso, existe uma tendência a eu acreditar que o risco de suicídio é baixo. Vou ficar atento a esse estudante, a essa pessoa, que não pode ser não só um estudante, pode ser um colega nosso, né, que nos fala isso. Vou ficar atento, né, vou dizer, olha, quem sabe, vamos lá para o posto de saúde, eu sei que demora, mas vamos tentar um encaminhamento, né? Daqui a pouco eu vou e eu mesmo, professor, bato na porta da Tatiane, né, e digo, olha, Tatiane, queria conversar rápido contigo aqui sobre uma situação, me ajuda. Não só encaminhar, Tatiane agora é assistente social, ela pode escutar esse estudante. Mas é também poder, eu, enquanto profissional da universidade, conversar com a minha colega profissional da universidade para poder nós juntos vermos o que é possível naquela situação. Agora, se esse estudante ou esse meu colega diz o seguinte, sim, eu tenho planos, eu sei como eu vou fazer, e a pessoa tem os meios para fazer, ela não pode sair da universidade sozinha. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Eu tenho que negociar com a pessoa, que ela me passe um contato de um familiar, de uma pessoa que ela confie. Aí tem que encaminhar para a emergência do hospital, porque daí na emergência tem que atender. Então, quando existe um risco iminente de suicídio, eu não posso dizer para o cara, pode sair aqui do campus e tu vai direto para a emergência, porque muito possivelmente ele não vai para a emergência. Então, assim, são esses cuidados, né? E eu acho que tem coisas da nossa formação que a gente precisa rever para conseguir, de fato, orientar esses estudantes. A começar por essa revisão dos nossos preconceitos. Moisés, realmente a conversa está excelente, já são 8h15. Eu já tenho uma filha que já veio aqui várias vezes nos visitar, mas eu vou abrir, vou perguntar se algum dos colegas tem alguma pergunta, algum questionamento. E, Tati, tu deixou tua mão levantada. Perfeito. Se alguém quiser... Vânia, tudo bem? Alguma pergunta? Não, eu tenho uma pergunta para o pessoal. Eu quero saber se conseguiram acessar o formulário de chamada. Me dê um ok aqui no chat, só para a gente saber que deu certo o formulário. Ok. Era isso, professora. Realmente, parece que sim, que todo mundo conseguiu. Às vezes a gente fica de mãos atadas, né? Eu fico realmente muito triste com essa situação de algumas pessoas mais vulneráveis, né? Tu falou, Moisés, dos recursos. O perfil do estudante da Unipampa é de pessoas de uma classe não tão alta como da URGS, né? Do fato da gente ser uma universidade do interior, essas diferenças não são tão marcantes. Normalmente todos nossos alunos precisam de auxílio de permanência, de auxílio de bolsas de pesquisa, etc, etc. E, como bem falou a Tatiane, nós temos um NUDE, mas algumas vezes, e o NUDE depende do município, e o município é extremamente lento. O seu relato é lento e, às vezes, como tu falou, fica... Não é que não dá bola para a dor do outro, mas fica menosprezando essa situação, né? Então,
realmente é triste essa situação de algumas pessoas que, sobretudo os alunos, né? Porque querendo ou não, os professores, os técnicos, pelo menos temos um salário que nos permite contratar, pagar, né? Pagar basicamente essa a situação, pagar pelo psicoanálise, pagar por outras, queira ou não, tratamento de saúde. Bom, última pergunta, alguma questão, colegas? Mais alguma pergunta? Christian. Boa noite a todos. Antes de levantar a mão, eu pensei 1 milhão de vezes. Eu não vou ligar minha câmera aqui porque eu estou no meu escritório híbrido, né? Gostei também das palavras em relação ao nosso ambiente de trabalho, né? Na verdade, eu escutei várias vezes a palavra sofrência, né? Sofrimento. E achei, de todas as palavras, assim, essa que apareceu mais vezes, assim, na fala de várias pessoas, inclusive, né? E o sofrimento, pelo que eu entendi, na verdade, a gente, observando, né, e pensando sobre isso, pode ser desencadeado por vários fatores, né? E eu fiquei pensando até que ponto, por exemplo, Moisés, Pedro e Guilherme, eu sou professor de matemática, né? Então, a gente vive num ambiente de cobrança, assim, grande, né? Desde que eu entrei na minha graduação, a gente sabe que nesse ambiente das exatas, a cobrança ela é sempre grande. Então, eu queria escutar um pouco, assim, de vocês, porque eu lembro, assim, que até que ponto eu posso causar um sofrimento das pessoas a partir do momento que eu digo para elas que elas precisam estudar mais. Entendeu? Que elas estão... Olha, você pode mais do que você está fazendo. Mas será que eu estou causando um sofrimento na pessoa quando eu digo que ela pode, ao invés de estudar 4 horas por dia, talvez estudar 8 horas por dia, se for necessário em determinado momento? Né? Porque eu sempre digo que para os meus alunos que eu fiz uma disciplina uma vez na minha graduação chamada álgebra linear. 70 alunos. Ninguém aprovou direto, 5 foram para exame e 2 alunos passaram. Né? E, bom, por sorte eu passei, mas eu já tinha feito essa disciplina, já tinha sido reprovado em outra oportunidade, né? Mas quando eu me lembro disso, isso me causou um sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, é isso que eu estou lembrando agora. E hoje eu dou aula de álgebra linear. Então, até que ponto aquele sofrimento, naquele momento, foi positivo para mim? Né? No final das contas, a minha vida toda fui estudando álgebra linear. No mestrado eu estudei álgebra linear, no doutorado eu tive que estudar álgebra linear, hoje eu dou aula de álgebra linear, só que naquele momento aquilo foi um sofrimento enorme para mim. Então, queria que se você pudesse falar um pouquinho assim, essa relação de sofrimento com o ensino, com a aprendizagem, né? Como é que até que ponto eu posso chegar numa turma, num aluno, porque na minha prática eu procuro dizer assim, eu sempre digo o seguinte, cada turma tem uma personalidade. E eu acho que eu preciso identificar isso, perceber isso e trabalhar isso, né, ao longo do semestre. Entendeu? Então, eu disse hoje, inclusive, na minha aula, se vocês não me cobrarem, eu não vou falar nada, porque eu só vou falar alguma coisa diferente se vocês me perguntarem. Então, se vocês ficarem quietos sem perguntar nada, eu vou ficar falando, e vou deixar de falar várias coisas que podem ser interessantes para vocês. Então, já está tarde, né? Então, assim, essa relação de sofrimento com cobrança, como é que a gente pode pensar melhor um pouco? Porque, na verdade, o meu conhecimento é só empírico, né? A minha visão de mundo, né, me conduz, digamos assim, nas minhas práticas, mas talvez, o que a gente pode pensar um pouco mais a respeito disso, assim, talvez não querendo tomar muito tempo ainda, né, do evento e tal, tá? Obrigado. Querem comentar, Guilherme, Pedro, e depois eu comento? Eu acho que posso falar um pouquinho, assim, da minha experiência, porque eu antes de entrar na psicologia, eu fiz um pouquinho de engenharia, né, engenharia mecânica, tudo a ver com psicologia, né, e eu lembro que assim, a gente sofria quando as cadeiras eram difíceis, né, mas o que era, tinha o que era da disciplina, que era realmente difícil, que é um conteúdo difícil, e que era do professor que dificultava, além disso, dificultava a cadeira, assim, né?
né? Eu não ouvi, mas os colegas meus ouviram, professores falando que que os alunos não deveriam estar cursando aquele curso porque não conseguiam passar na cadeira, assim, não conseguiam vir nas provas, né? Eram palavras, assim, de agressão mesmo, assim, sabe? Não, assim, talvez de muitas uma cobrança, mas cobrança também é complicado, assim, então acho que de tentar entender assim, o lado do aluno também, sabe? Que está com dificuldade, que tem diversas questões na vida, né, assim, que pode não estar bem, que pode estar com problemas em casa, pode ter que trabalhar, então fica com menos tempo para estudar, então tentar entender um pouco isso, assim. Mas eu lembro da minha experiência, assim, que realmente, quando eu era um professor que causava isso, assim, era algo além, assim, né? Era algo, assim, já de uma agressão mesmo, assim, de uma hierarquia muito forte. Na engenharia tinha, e tem, deve ter ainda, uma hierarquia, assim, professor-aluno muito forte. Né? Tu mal podia falar com o professor, assim, alguns exemplos, não eram todos também. Então é mais assim, que a gente sentia, que eu vi relatos de colegas amigos meus também. Né? Eu achei muito legal a tua pergunta, Christian. Por refletir sobre as próprias práticas, assim, né? E segundo, por pensar esses dois campos, assim, que eu já estava com essa pulga desde o início, assim, que começou, mas do atravessamento desses dois campos, né? A educação, a pedagogia e a saúde, no caso, né? O sofrimento, assim. E aí eu fiquei pensando um pouco, assim, de tu se questionando, pensando a tua experiência, assim, né? Tua vivência anterior, assim. Fiquei pensando no Paulo Freire, assim, né? Isso de uma educação libertadora, né? Senão a gente reproduz uma série de violências, de opressões, assim, né? E eu acho que essa questão do sofrimento, né? Do desempenho, né? De conseguir ser suficientemente bom, né? Para passar, ou até mesmo essa cobrança, né? Ou essa exigência feita pela instituição, pela academia, ou pelos professores, né? Que reproduzem, assim, ela é muito pautada numa meritocracia, assim, né? Numa relação de poder, assim. Então, que isso vai se reproduzindo, assim, né? Fiquei pensando daí, desse questionamento se tu pode produzir, né? E que eu acho que, na verdade, mais do que um agente, assim, individualmente, né? Um professor, enfim, uma pessoa que ocupa essa posição de poder, ser a responsável, né? Eu acho que são lógicas que produzem, né, o sofrimento, assim, que às vezes a gente segue essa maré junto com essas lógicas e acaba, né, tomando nas nossas práticas, tem que fazer uma reflexão sobre elas, assim, né. Por isso que eu gostei bastante da tua pergunta, porque tem um caráter reflexivo sobre as próprias práticas, assim. Então, acho que esse próprio movimento, né, de refletir sobre o que eu estou fazendo, em qual lugar eu ocupo, né, o que está suscitando, é um pouco a ideia que o Pedro trouxe antes também, né, do questionamento do que as nossas práticas, né, estão produzindo naquele espaço, né, eu acho que eu acho que é um caminho, assim, né, para não produzir sofrimento, né, assim, ou para produzir saúde, né, caso eu não nessa via de condenar, né, a produção de sofrimento, assim. Então fiquei pensando isso, assim. Vou tentar ser muito breve também, para a gente não passar tempo. Eu achei muito interessante a pergunta do Christian, porque às vezes a gente fala também de um modo naturalizado de que uma coisa está relacionada com a outra. Sofrimento, ensino e cobrança, né? Foi isso que o Christian terminou, né? Quando terminou a fala, né, trouxe essa ideia da relação de ensino, cobrança e sofrimento. Eu acho que esse é um exercício importante de todo e qualquer professor, independente da área. Eu acho, Christian, que às vezes a gente reproduz algumas coisas assim que a gente se dê conta pelo fato de a gente estar dentro, né, desse sistema de ensino e de a gente ter aprendido, não só pela dor e pelo sofrimento, mas também ter aprendido com prazer e com alegria em outras circunstâncias, né? Acho que a gente precisa pensar, e a gente teria que ter talvez um encontro só para isso, de poder pensar nas próprias diferenças geracionais de estudantes que vão entrando nas universidades, né? Porque eu acho que hoje existe um peso
diferente do que era na época em que tu estudou, na época em que eu estudei, escutar de um professor, você pode estudar mais e você pode mais. Eu acho que isso já soou como algo mais motivador do que soa hoje. E eu acho que a gente precisa ir entendendo isso, porque a gente tem uma geração de estudantes, né, muito fragilizada por questões das próprias relações sociais. A gente vive um momento muito complicado em termos de políticas públicas, de desinvestimento. O mercado de trabalho, vocês sabem bem que muitos dos nossos estudantes têm se formado e têm tido dificuldades gigantescas para conseguir trabalhar nas áreas em que eles se formam. E assim, vou somar aí reforma trabalhista, reforma da Previdência. Não existe mais aquela, por mais que fosse ainda falsa, né, mas existia uma ideia de segurança, de seguir uma vida linear, né? Preciso estudar, preciso me formar para conseguir um emprego, para casar, para constituir família, para depois me aposentar. Essa linearidade, ela não existe, ela não produz mais sentido para os nossos estudantes. Eu não sei quando eu vou conseguir me aposentar. Se eu começar a conversar sobre isso com o Guilherme e com o Pedro, provavelmente eles vão ter outro sentido sobre o que é o trabalho e o que é a ideia de estabilidade. Então, a gente está sendo subjetivado de uma outra forma em relação aos estudos e ao trabalho. E, às vezes, Christian, vai ter, sim, aquele estudante que é o malandrinho, né? Que podia ter estudado mais e não estudou, que está fazendo um corpo morto. Sim, vai ter. Sempre vai ter o malandrinho, né? Que é o cara que quer passar do jeito que dá e que poderia estudar mais. Mas também tem aquele estudante que escuta isso, mas que trabalhou 8 horas durante seu dia, que tem filho para cuidar quando chegar em casa e que está, assim, ó, fazendo um esforço gigantesco para estar ali. E que daí isso pode vir não como um alento ou como uma frase motivadora, mas como ao contrário, né? Produzindo uma desmotivação. Então vai depender muito de cada caso, e eu acho que a gente precisa fazer essa leitura geracional, sem, Christian, cair também no movimento de a gente ficar se culpando pelas coisas que a gente faz. Eu acho que o movimento não é se culpar, o movimento é a gente entender as nossas práticas e ver o que a gente pode mudar. E poder, talvez, pensar junto com os alunos que outras formas são possíveis de estudar também. Com o tempo que as pessoas têm. Porque, às vezes, elas, de fato, não têm tempo. Então, é isso, assim, estou sendo muito geral, né? Eu acho que é uma questão que merece um aprofundamento. Assim. Certo, certo, é verdade. Às vezes, nossa experiência de vida, nossa formação e como que a gente estudou, nos leva a essas práticas. E além de nossas disciplinas, Christian, isso é uma realidade quase de 90% das pessoas não têm dificuldade em matemática. Então, eu sei que isso vem desde o ensino fundamental, né? Então é complicado. E eu acho que nossa formação, eu lembro daqui, na época da pandemia, estar dando aula, e minha filha adolescente, mãe, tu deu uma bronca nos alunos? Não, filha, só simplesmente estava falando, estava não sei o quê. É o nosso jeito de ser um pouco... mas é porque a gente se formou assim, então, claro, vamos melhorando ano a ano, enfim, mas também é o jeito de cada um e de querer que nossos alunos se preparem para isso que tu falou, Moisés, para a vida que vai ser depois da universidade, que vai ser dura. Né? Então, eu acho que a gente tenta preparar para isso e por aí nossos métodos não são os melhores. Mas vamos melhorando. Essa é a ideia. Se ninguém tiver alguma outra pergunta, alguns dos colegas, vou abrir aqui o chat. Não, já todo mundo está
Aline. Ai, oi, Aline. Aqui a organizadora. Fala, Aline. Eu espero que meu microfone esteja ok agora, eu acredito que sim. Boa noite a todos, perdão, pessoal, pelo atraso, né? Eu estava na estrada. Férias. Bom, eu vou deixar a Analia terminar aqui. Eu acompanhei agora a conversa, né? Depois das perguntas. E, nossa, que produtivo, né? Uma pena ter perdido o início aí. Eu acho que todos os que participaram aproveitaram muito. E eu quero agradecer imensamente aí ao Moisés, ao Guilherme e ao Pedro por ter aceitado o nosso convite aqui. A Analia por mediar agora, porque eu não estava podendo, né? Mas eu espero que a gente possa fazer mais encontros assim e permitir essa comunicação, que seja entre docentes, técnicos, ou talvez, como a Analia comentou lá no início, né, um atendimento aos discentes também mais tarde. Mas minha fala agora é só para agradecer muito, que bom que vocês puderam compartilhar conosco os seus conhecimentos. Então, boa noite a todos, obrigada novamente, Analia, contigo. Obrigada também. Não, só fechando. Muito obrigada, Moisés, Pedro, Guilherme e aos colegas que estão participando. Acho que foi bem proveitoso. O primeiro passo acho que está dado. A gente está cheio de angústias. E acho que agora, esta semana, eu já vi mudanças assim, em mim, vi mudanças de ir na universidade e dar aula presencial, eu já vejo mudanças em mim, como que estou mais leve, eu acredito que tudo vai melhorar, tá? Então, não sei, Vânia, tu quer falar alguma coisa? Não, só avisar que vou parar a gravação. Já está Certo. finalizando, né? Isso, sim, vamos finalizar. Obrigada, Moisés. Eu agradeço o convite mais uma vez, também agradeço o Guilherme e o Pedro por terem aceitado o convite de virem comigo, e estamos à disposição, né? Vocês têm meu contato, qualquer coisa a gente segue conversando, por uma outra oportunidade. E agradecer o